temática, e eu acredito que quando um tema é proferido, é debaixo de oração e tem um propósito, então eu quero citar parte do texto que foi escolhido, Efésios capítulo 2. Eu estou usando a João Ferreira, corrigido e fiel, mas vou pedir ajuda da mídia para nós lermos e continuarmos lendo na Bíblia, para que nós compreendamos. Efésios 2, versículo 11, 12, 13 e 16. Foi lido na leitura oficial. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Versículo 16. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Enquanto agradeço ao Deus, ao pastor Vito, pastora Fabiana, em vossos nomes quero externar a minha gratidão a todo o ministério, à igreja, como também agradecendo ao Esdra, coordenador, com a Thalita, são filhos do coração, e com eles toda esta juventude. Parabéns pelo nono ano de aniversário, Shekinah. Obrigado por mais um ano me dar o privilégio de servi-los. Queridos, eu vou ser bem sucinto, porém, sabendo que amanhã é dia útil, mas eu quero tomar por base o texto, pois, como eu disse, há uma temática. Quando nós analisamos o contexto histórico, cultural, os irmãos hão de convir que a igreja de Éfeso, ela foi estabelecida na terceira viagem do apóstolo Paulo, quando voltava da Antioquia da Síria e de Jerusalém. Junto com Áquila e Priscila, eles protagonizam um grande avivamento em Éfeso. E Éfeso era a principal cidade das províncias romanas, das províncias de Roma na Ásia. Éfeso estava em um crescimento assustador, pois sendo a principal cidade daquela região asiática, ela crescia política, econômica, como também religiosamente, pelo templo da grande deusa Diana. Então, pelo avivamento estabelecido por Paulo, protagonizado por Áquila e Priscila, Paulo e 12 crentes, estabeleceu-se uma igreja que, segundo a Bíblia, na carta diz que toda a Ásia ouviu o evangelho desde partindo de Éfeso. Isto aconteceu entre 52 e 53 depois de Cristo. Por volta de 10 anos depois, entre 62 e 63, Paulo, já preso, ele escreve esta carta. E esta carta, os irmãos hão de convir que no capítulo 2, dar-nos a entender que os irmãos de Éfeso estavam desanimados e não estavam entendendo o privilégio que eles receberam como gentios. Observem que a temática epígrafe do capítulo 2 está voltado para a lei, para a graça, judeus e gentios. Então veja que Paulo vai mostrar os privilégios que só um povo tinha direito, e por Cristo, baseado no sangue na cruz, chegou aos gentios. Gentios é, no original, goei, que quer dizer povos, nações, todos que não fazem parte da linhagem abraâmica. Então eu quero tomar por base este tema para mostrar a você
que nós temos motivos para sair daqui voando no poder de Deus, por o privilégio que, como gentios, foi dado a nós. E para você entender, me permita ela contextualizar a Bíblia com a história, pois judeu e gentio. Quando nós lemos o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, olha o que está escrito, o ápice da criação de Deus. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E vai lhe dar o domínio de tudo quanto antes ele havia criado. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 8. Plantou Deus um jardim, capítulo 2, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado do oriental, e pôs ali o homem para habitar. Então, a partir deste lugar, veja que geograficamente falando, só este lugar se torna relacionamento entre Deus e o homem. Vejam que o relacionamento entre a criatura e o Criador era tão perfeito que uma vez por dia Deus descia no Éden. Não precisava ele dizer que estava chegando. A Bíblia diz que só no barulho dos passos de Deus, o homem já entendia que era Deus pelo íntimo relacionamento. Foi criado para ser eterno e é um relacionamento estreito. Capítulo 3 do Gênesis, versículo 1, começa a decadência. O pecado vem e a serpente ludibria o ser humano. Capítulo 3, versículo 21, quando Deus julga o homem e o homem é condenado pelas suas ações pecaminosas, fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Alguns estudiosos falam que a graça já entra aqui, porque o homem, o ser humano, destituído vai ser, ou seja, já era pelo crime, pelo pecado, para Deus desistir dele, mas Deus o perdoa, cobre a sua vergonha, imerecidamente, porque graça é um dom, é um presente imerecido, ela está ligada ao privilégio. Veja que o privilégio é um benefício dado a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, e a graça está ligada ao privilégio. Observe, você elege um político, por exemplo, um senador, um deputado. Então, já que você elegeu, ele vai gozar de privilégios que você não goza. Vai ter foro privilegiado, vai andar, não paga de avião, tem terno comprado por nós. Tudo é o dom que você elegeu. Então, ele vai gozar dos privilégios. Então, o homem não merecia, mas Deus se agradou dele e privilegiou. Quando nós chegamos no versículo 23 do capítulo 3, a Bíblia diz que Deus lançou o homem fora. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. Então o homem perde o direito de vida eterna, porque não podia comer da árvore da vida, e comeu, e a morte veio. Por isso que a morte, o pecado veio e o pecado trouxe a morte. Então, observe que o homem agora está separado de Deus, subsistindo pela graça, a vergonha coberta. Capítulo 4 do Gênesis, a consequência do pecado, o primeiro homicídio dentro de casa, da família. Capítulo 5 do Gênesis, a genealogia de Sete, consequentemente de Adão. Capítulo 6, a degradação geral do gênero humano. Então, veja que Deus decide, vou acabar, vou dar fim ao homem, mas quando ele assina a destruição, a graça vem, favor imerecido, e Noé achou graça aos olhos de Deus. Aí Deus diz, vou poupar 8 almas. Capítulo 7, o dilúvio vem arrasando, mas 8 almas conservadas acima das águas pela graça. Então, capítulo
capítulo 8, Deus tira o ser humano da arca e pede para ele recomeçar. Capítulo 9 do Gênesis, Deus vai devolver ao homem o que Adão perdeu. Veja que o domínio de tudo que Deus havia criado, Deus deu a Adão. Quando nós vamos, capítulo 9 do Gênesis, versículo 2, Deus vai devolver o governo humano. E ele diz o quê? E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos eu entrego. Veja a confiança, a credibilidade de Deus no ser humano. Capítulo 10, origem dos povos, tripé, Sem, Cã, Jafé, os descendentes de Cã, de Sem, semitas, de Cã, canitas, e de Jafé, jafitas, eles agora dão origem à raça humana. Todos nós, com o princípio bíblico, viemos de um desses três segmentos. Capítulo 11, Deus diz para eles se juntarem, espalhar a terra, mas eles não, eles se juntam e projetam um projeto arquitetônico para se livrar de posterior dilúvio. Vamos levantar, criaremos uma torre, prédios, cujo cume toque nas nuvens, para se proteger se a água do dilúvio cobriu os mais altos montes, mas não chega nas nuvens. Aí Deus observa e vê que era má a intenção desta geração. Então Deus confunde os dialetos e eles são espalhados na terra sem graça, sem adoração, e Deus sem ser adorado. Então observe que agora está a terra afastada de Deus, distante de Deus, sem relacionamento. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis. Capítulo 12 é aqui que Paulo vai enfatizar. Deus resolve dar o privilégio a uma única corrente sanguínea, a um único povo que ele mesmo vai gerar por meio de um homem. Capítulo 12 do Gênesis, versículo 1 e o 3, para dar sentido. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E ele vai dizer o objetivo no versículo 3. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observem que o projeto agora de Deus ser adorado vai não para todos. Todos que não vêm daqui vai ser chamado de gentios, vai estar fora das alianças e das promessas que Deus faz a Abraão. Quando nós chegamos no capítulo 15, versículo 13, olha o que Deus vai dizer a Abraão: a sua descendência, ou seja, só ela, diz Deus. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Quando nós lemos Gênesis 46, 26, você já vê Abraão ter gerado Isaac a Jacó. Aí diz a Bíblia que Jacó, agora para cumprir Gênesis 15, 13, desce para o Egito. Aí o escritor faz questão de dizer as entranhas de Abraão através de Jacó. Gênesis 46, 26, diz o texto que de todas as almas, ou todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, das suas entranhas, do seu DNA, foram 66 almas, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos foram 66 almas. Quando você continua, chega no Egito, tem José, 67, Manassés e Efraim, 69, Jacó, 70. Jacó vem de Isaac, Isaac vem de Abraão. Veja que só os judeus, só descendente de Abraão vai ter o direito posterior de gozar do privilégio de adorar, dos milagres, dos céus, baseado no que Deus queria fazer. Só eles vai ter merecimento pela promessa. Então, quando nós chegamos no Gênesis,
o povo se espalha no Egito, na terra de Gósen. Saímos do Gênesis, os patriarcas morreram, chegamos no Êxodo. O Êxodo capítulo 1 diz que veio um faraó que não conhecia a história de José, então vai tentar proibir o conceito de Abraão. Quero acabar com este povo, pois está crescendo, maior do que nós. Então o que é que ele faz? Vamos aumentar a carga de trabalho, porque se eu sou o homem, minha mulher está em casa, se eu trabalho muito, eu não vou ter tempo de me relacionar com ela e gerar filhos. Primeiro ponto, se eles aumentarmos a carga, eles não vão ter tempo, e se não tem tempo, não vai ter menino do sexo masculino. Então não adiantou, o projeto crescia, era de Deus, era por Deus. Então ele faz o seguinte e diz: já que nós não conseguimos, você vai observar o que vai acontecer. Diz o texto que ele diz: vamos escravizá-lo, vamos matar na origem. Todas as mulheres que tiveram filho e for menino, as parteiras têm que matar. Se for menina, deixe viver, porque se não nasce menino, vai acabar os homens. Os que existem envelhecerão. Então, as mulheres, para procriar, vai casar com os egípcios. E egípcio era gentil, era pagão, e Deus disse que judeus não podem se relacionar com gentil. Foi o próprio Deus que nos tirou da aliança. Então observe, aí as parteiras não resolvem, e quanto mais elas tentavam impedir, mais os meninos nasciam, e eles não entendiam, e elas dizem: elas são diferentes das egípcias. Hebreu já vem da promessa, elas são mais robustas, são fortes. Então o que é que ele faz? Olhe que vai seguindo a linhagem, ou seja, ele diz: já que vocês não resolveram, eu vou decretar uma ordem nacional. Todos os egípcios, ou seja, que souberem e que ouvirem que nasceu um menino na casa de um hebreu, vocês podem entrar na casa, arrancar a criança da mãe e jogar no rio Nilo para afogar como sacrifício. Agora era a ordem nacional. No Cairo, digamos, se fosse hoje a cidade, ou em Mênfis, em Heliópolis, nas maiores cidades e nas menores, toda a ordem era nacional. Então, diz o capítulo 12 de Êxodo, capítulo 2, versículo 1. Olha o que é que está escrito: que veio um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. De onde vem Levi? De Jacó. De onde vem Jacó? De Isaac. De onde vem Isaac? De Abraão. Veja que Deus vai seguindo, só este povo vai ter direito. E nasce Moisés. Mamãe olha Joquebede e diz: o menino é lindo, estou correndo por causa da hora, vou escondê-lo. Então ela consegue esconder dos vizinhos ou de alguém egípcio por 3 meses. Com 3 meses ela não consegue mais. Então, se a ordem é jogar no Nilo, não vou dar direito a ninguém, já que eu não posso esconder, eu mesmo jogarei. Era comum. Então ela prepara um cesto, prepara o betume e joga o menino dentro e coloca no Nilo. Eu já naveguei algumas vezes no rio Nilo, é grande, é largo. Aí o vento sopra e não leva ele para o profundo do Nilo. O vento vai soprando no balneário da filha de Faraó, ele enterra no junco. Aí justamente no dia que a princesa vai se banhar, as moças e a princesa vê o choro, é o cesto. Quando olham para dentro, está escrito, veja que a ordem era tão tremenda que elas dizem: este menino tem cara de crente, é filho dos hebreus, não dá para esconder. Levam. Quando a princesa pega, se apaixona. Miriam está de longe olhando. Quando a princesa pega, ela chega e diz: princesa, eu conheço uma ama das hebreias que pode cuidar dele para a senhora. Ela diz: chama, quer que eu vá chamar? Chama. Ela vai chamar a própria mãe Joquebede e diz:
Quando Joquebede chega, a princesa diz: leva-o e cuida dele para mim, até que eu o mande buscar, e eu te darei um bom salário. Imagine que Joquebede já sai com a carteira de trabalho assinada, e agora Faraó, que queria parar o projeto, ele vai patrocinar, ele vai sustentar, ele vai pagar salário. Veja o que Deus faz, que privilégio! Por meio de Moisés, Deus tira este povo do Egito. Capítulo 19. 13 meses depois que ele sai, Deus reúne o povo para um compromisso. Capítulo 20, vem o que Paulo disse, os mandamentos. Capítulo 21, as leis. Então agora Israel vai ser guiado pela lei dos mandamentos, segundo disse Paulo no contexto do tema. Então a lei e os mandamentos vão guiar a Israel e lhe dar merecimentos. Capítulo 24 do Êxodo, Deus faz uma proposta ao povo de reciprocidade, em termos de fidelidade. Êxodo 24, versículo 3, que é que está escrito: veja, veio pois Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz, dizendo: todas as palavras que o Senhor tem falado, cumpriremos, faremos. Tem uma aliança desde a queda do Gênesis. Todas as alianças, veja, aliança abraâmica, aliança edêmica, adâmica, a aliança do governo humano, o pecado quebrou. Aí agora vai vir uma nova aliança. Desde a queda do fechamento do Éden e da destruição pelo dilúvio, Deus não descia na terra, porque não tinha um povo privilegiado para isso. Aí agora tem um povo chamado judeu, que vai gozar dos privilégios, faz uma aliança com o Criador. Capítulo 25 do Êxodo, vem o tabernáculo. É o próprio Deus que vai citar peça por peça, um lugar de novo na terra para ele descer e ser adorado. Capítulo 40 do Êxodo, 15 capítulos depois, versículo 33, está escrito que Moisés acabou a obra do tabernáculo. Conte, levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina na porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Se agora tem um lugar de adoração com todos os requisitos que Deus determinou, vem o versículo 34, fizeram um culto, e o versículo 34 diz que quando eles cultuavam, veja o privilégio, desde a queda de Adão, nenhum povo coletivo sentiu isso. A nuvem da glória de Deus cobriu o tabernáculo e encheu a casa. Versículo 35 diz que a glória foi tão grande que nem Moisés conseguia entrar na tenda, porque a glória de Deus estava na terra de novo, mas só os judeus tinham direito deste privilégio. Agora Deus tem um lugar de novo para ser adorado. Pelos mandamentos e pela lei. Saímos do Êxodo, chegamos em Levítico. Aí Deus agora em Levítico quer um compromisso irrevogável, íntimo, pois a aliança pelo sangue do novilho, do capítulo 24, justificava os judeus. E a lei direcionava para que o pecado aparecesse. Então Israel agora sabe o que é errado e o que é certo. Por isso que Paulo vai dizer, nós leremos lá na frente, que a lei foi dada para que o pecado abundasse, aparecesse e crescesse. Ou seja, então quando chega no capítulo 2, versículo 13 de Levítico, Deus chama os obreiros da casa de Arão, ou chamarão, e os seus filhos, chama o ministério e faz uma ordem, e diz: e todas as tuas ofertas, dos teus alimentos, temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimento, o sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas. Vejam que o sal era uma aliança. Por exemplo, eu estou em Atibaia, daqui a pouco eu vou comer do sal do pastor Vitor,
porque eu já vi alguma coisa cheirando aqui, então eu vou comer do sal dele. E na época, isso era um tipo de aliança irrevogável, conservada e duradoura. Quem é da minha geração que não tinha geladeira? Papai comprava carne, vai apodrecer, joga sal e o sal conserva por muitos dias. Então, eu chego hoje, depois do culto, digo, pastor Vitor, pastora Fabi, eu gostei demais de vocês e eu quero ter uma aliança, eu, o senhor, minha família e sua família. Aí ele dizia, eu aceito, Bento. Então, eu como do sal dele. Vai representar que a nossa aliança vai ser duradoura, conservada e irrevogável. Então, ele agora, para confirmar, vai a Maceió com ela. E chegando em Maceió, o sal é por minha conta. A carne o senhor compra. Ou seja, ele vai comer do meu sal. Ele vai comer, quando ele comer do sal, então a gente aperta a mão e celebra a nossa amizade por uma aliança de sal, irrevogável. Passaram 11, 20 anos, aí o Wellington diz, pastor Vitor, eu não acredito na amizade de vocês ser duradoura. Ele não precisa dizer nada mais, ele só vai dizer, há sal entre nós, já cala ele, porque é uma aliança irrevogável. Veja que agora Deus tem uma aliança de sal só com este povo, íntima, de relacionamento irrevogável. Só que esta geração esqueceu os privilégios, não valorizou. É isto que Paulo está falando para os Efésios. Valorize o que vocês têm, que vocês não tinham direito. Essa geração de judeu só chega até o capítulo 14 de Número. Saímos de Levítico, vamos para Número. E eles têm medo dos gigantes e esquecem a aliança e quebram o conceito da aliança abraâmica. Então Deus diz a Moisés, esta geração não vai entrar na terra que eu prometi. Não, Moisés, vai não, exceto Josué, Caleb, mas a geração que saiu do Egito de 20 anos para baixo vai gozar dos meus privilégios. Aí diz Deus, vou fazer de novo uma aliança. Por isso que vem Deuteronômio. O livro de Deuteronômio quer dizer segunda lei, segunda chance. Quando nós vamos para Número 18, 19, Deus já está falando para uma geração futura, já não mais para os obreiros. Olha Número 18 e 19, por favor. Olha o que é que Deus diz. Leiam aí no telão, por favor, e vejam que Deus vai fazer de novo um comprometimento irrevogável. Número 18, e será 18, 19, e será que qualquer que não vou, 18, 19, número, não é número, ou seja, número, aí é Deuteronômio, todas as ofertas alçadas das coisas santas, que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, tenho dado a ti, a teus filhos, as tuas filhas, contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor, é para ti e para a tua descendência depois de ti. Veja que de novo, Deus não desiste, vai querer intimidade com a nova geração. Esta nova geração vai ser guiada por Josué, e entra em Deuteronômio 8, Deus vai repetir a lei que disse a primeira. Veja, eles vão ser regidos pela lei dos mandamentos. Deuteronômio, Deus repete no capítulo 8 toda a lei que disse a primeira, para essa não fazer a mesma coisa. Esta geração vê o Jordão se abrir, vê a muralha de Jericó implodir e entra na terra prometida, mas morre no capítulo 2, versículo 10 de Juízes. Diz o texto, Juízes, capítulo 2, versículo 10. Ou seja, é a graça que você vai ter que descobrir. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Veja, toda aquela geração morreu. Então, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele tinha feito. Mas isso não tem nexo, porque Josué, capítulo 4, versículo 6, tem um memorial de pedra, porque Deus disse, essas pedras que vocês tiraram do Jordão, ponha na frente do arraial, toda vez que pararem, quando os vossos filhos perguntarem no futuro, o que quer dizer essas pedras, digam quem sou eu,
o que eu fiz? Eu abri o Rio Jordão para vocês entrarem. Então, na terra prometida. Então tinha memorial. Se tem memorial, não pode esquecer. Ela não faz caso da história. Esta nova geração está na terra prometida, gente. Na terra que mana leite e mel. Não ralou no deserto. Não, é este o perigo da geração que eu quero falar para vocês. A facilidade. A história da igreja de Braz Pentecostal não foi construída em glamour, em aplauso, em TikTok, em Facebook. Não, foi debaixo de joelho, de oração, regidos pela graça. Hoje as facilidades têm feito a gente esquecer da história. Os nossos cultos, na maioria, não se chama mais quem ora, quem prega, quem é crente. É quem está com 1 milhão de seguidores. É quem atrai pessoas para a igreja. Não independe de quem seja. Até contador de piada a gente convida. Isso aqui é diferente, viu? Isso aqui é graça. Isso aqui é poder. Isso aqui é Deus. Esta geração não fez caso do privilégio que teve. E não tinha mais diferença entre cananeu, jebuseu e hebreu. E sabe onde ela vai parar? No último capítulo de Juízes. Sem rei, sem líder, sem pastor, cada um fazia o que queria. E vai sofrer a vergonha. Sabe qual era o hino que eles cantavam? Não era o que vocês cantaram hoje, mas era 1 Samuel, capítulo 4, versículo 22. Leiam, por favor. 1, 2, 3, quando aparecer. 1 Samuel 4, 22. De que eles cantavam? E a arca de Deus representa o quê? A presença. Imaginou o culto e agora sem a presença de Deus? Culto sem presença, gente, é só um ajuntamento de pessoas. O que faz a diferença do culto é quem vai ser adorado. E sem a presença de Deus não tem graça. Eu não vim aqui, filho, profetizar coisas da terra simplesmente. Posso até profetizar. Eu não vim te dizer aqui que tudo vai dar certo, porque a Bíblia fala que a gente vai ter que enfrentar a adversidade. Mas eu vim aqui te dizer que a Bíblia nos dá o direito do privilégio que a gente não tinha. Os filisteus não resistem e devolvem a arca. Mas eles estavam tão insensíveis que não foram recuperar. 20 anos sem presença. Aí Deus levanta a geração de Davi. Geração de adorador. Coloca Davi no reino sobre todo Israel. E faz uma aliança com Davi. Segundo as Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Quando Roboão manda uma mensagem para Jeroboão, ele faz questão de ressaltar em que consistia a aliança de Deus com Davi e sua descendência. Leiam comigo. 1, 2, 3. Deus sempre buscou relacionamento com os judeus. Davi queria construir um reino, um templo, mas Deus disse não. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12 por diante. Aí Deus diz a Davi que ele não ia construir. Mas ele diz: quando os teus dias forem completos, quando tu morrer, estiver e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Versículo 13: este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Versículo 14: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens,
e com açoites de filhos do homem, mas não tirarei dele a minha benignidade, assim como eu tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Versículo 16: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Davi morre. Vem Salomão. Salomão constrói um templo que atrai Deus morar na terra. Na inauguração do templo, segundo as Crônicas 7:16, disse Deus a Salomão. Leiam para mim, por favor. Segundo as Crônicas 7:16. Agora Deus disse: eu vou morar aqui. No Éden, ele descia uma vez por dia, falava com Adão. Agora ele disse: agora eu vou morar aqui perpetualmente. Salomão enche o coração de orgulho e desobedece a Deus. Os seus interesses políticos e matrimoniais fez ele decair e aumentar os impostos do povo do norte para sustentar a riqueza. Aí Deus disse: eu vou dividir o reino, mas por amor a Davi vou esperar você morrer. Salomão morre, vem Roboão, seu filho. Aí Deus vai fazer rasgar o rei. Os representantes do norte vêm a Roboão e pedem para ele baixar os impostos, mas ele diz: não, se o meu pai foi duro, eu vou ser mais ainda, vou cobrar mais imposto do que meu pai. 10 tribos dos judeus partem para o norte, e só os descendentes de Davi, ou seja, Judá, Benjamim, de uma forma direta, fica no sul. Agora a tribo do norte não pode mais vir adorar em Jerusalém, e vai adorar bezerro de ouro. Os sírios vêm, os assírios, e os levam cativos para a Síria, escravos de novo. A vergonha vem. O norte vai embora. Não ouviu Oséias, não ouviu Amós. Agora Judá entra no pecado e vai adorar outros deuses. Aí Deus manda Isaías, eles não ouvem. Deus manda Jeremias, eles não ouvem. E são levados cativos para a Babilônia. Choravam de vergonha. Agora a casa de Deus, o lugar que Deus disse que ia morar perpetualmente. Jeremias 52, versículo 13, diz o texto que Nabuzaradã entrou em Jerusalém e queimou a casa do Senhor. Jeremias 52, 13. Leiam comigo. Agora os judeus não valorizam o privilégio. E agora mais uma vez a glória, a arca de Deus é levada. A primeira perdeu e a segunda não valorizou. A arca é levada, a vergonha vem, a casa de Deus é queimada, a cidade vira monturo e eles são levados, arrastados como cão, cachorro para a Babilônia. Os entulhos vêm, os lugares de cultos se tornam vergonhosos, não tem mais culto, não tem mais banda musical, não tem mais grupo de levitas para adorar. Fora de Jerusalém eles não cantam, e em Jerusalém, a casa de Deus, o mato cresce, os chacais habitam e as raposas fazem morada.
Nabucodonosor manda uma mensagem, porque Jeremias não foi levado escravo. E Nabucodonosor soube que Jeremias já havia profetizado que Deus ia dar-lhe vitória. E quando ele soube, quis gratificar Jeremias e mandou o mensageiro dizer: Jeremias, o rei Nabucodonosor mandou buscar você, e você não vai ser escravo, você vai ser levado como convidado de honra do rei, vai ser bem tratado até enquanto viver. Bora. Jeremias diz: eu não posso ir. Mas como é que qualquer profeta queria? Aqui só tem miséria, só tem monturo, só tem mato, miséria, vergonha. O que é que você vai ficar fazendo? Jeremias diz: eu vou continuar pregando, que ainda há esperança. Ainda há esperança. 70 anos se passam, sem culto, porque os judeus perderam o privilégio. Agora Deus está em silêncio, e eles não têm como cantar fora de Jerusalém, e pendura os instrumentos nos salgueiros. Mas há um hino que diz: quem um dia sentiu esta presença pode até se desviar, mas nunca esquece. Quase 70 anos se passam. Aí vem o Salmo 137. Salmo 137, verso 1, o que é que está escrito? Que eles acordaram um dia, por favor, em lágrimas. Salmo 137. E chorando, saíram de suas casas e chegaram junto aos rios de Babilônia. E ali, chorando, se assentaram. E qual era o motivo do choro? Lembrança daqueles cultos que não precisava pregador famoso nem cantor, que no hino que eles cantavam a glória descia. Quem está lembrado que a gente viveu tempos assim, que até no hino da harpa Jesus batizava, que quando o conjunto cantava, a glória enchia o templo, que até nos ensaios Jesus batizava com o Espírito Santo. Às vezes não dá saudade. E eles choram, e chorando, eles dizem que vão cantar fora de Jerusalém. Veja que eles dizem: aqueles que nos levaram cativo tiravam sarro de nós e diziam, vendo a gente chorar: cantem agora um daqueles hinos que vocês cantavam em Sião. E eles não aguentaram a pressão e começaram a cantar ineditamente fora de Sião. Eles começam a pegar os instrumentos dos salgueiros, e aí entra o Salmo 138, verso 1. Veja o que é um hino. Eles falam com esse hino na Babilônia. Salmo 138, verso 1. O que é que eles dizem? A ti, Senhor, a ti eu te louvarei de todo o meu coração, nas presenças dos deuses inimigos. A ti nós vamos cantar louvor fora de Sião. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos adorar. Quando eles cantam, aí vem o Salmo 137. Vem Ezequiel 37, versículo 16 por diante. Quando eles cantam, o louvor chega ao céu. Aí você vai entender o poder da cruz. Tu, pois, ó filho do homem, Deus vai na beira do rio, pega Ezequiel e diz a ele: pega um pedaço de madeira, corta-o, e neste pedaço de madeira escreve: Efraim, por José, toda a casa de Israel e suas companheiras. Sintetizando. Depois pega outro pedaço de madeira e escreve nela: Judá, por Judá e toda a casa de Judá e seus companheiros. Vocês lembram que eles foram desunidos, separados? Aí Deus diz: corta um pedaço de madeira, eu vou trazê-lo de volta
mas vai ter que ser unido. Em um pedaço escreve Israel, Efraim, no outro escreve Judá. E começa a andar com ele na rua, a sequência do texto, versículo 17. Agora Ezequiel vai andar com a cruz, 2 pedaços de madeira grudado no outro, cruz. E quando eles te questionarem, tu não vai nos explicar? Você vai dizer assim, diz o Senhor: a partir de hoje é uma madeira só. Tanto Efraim como Judá é uma madeira só. A cruz faz parte desde o Egito. Não é à toa que Paulo disse pela cruz. Se você for no Museu do Cairo, eu já tive o prazer de fazer alguns cursos no Cairo, diante de arqueologia. E você chega no museu, tem os egípcios sempre acreditaram em uma vida após a morte. Por isso, quando eles morriam, tudo eles colocavam dentro do corpo, porque não podia chegar sem um olho, sem nada na outra vida. E a chave para esta outra vida era uma cruz. Por isso que naquela estátua, o Ramsés II, Ramsés, um dos faraós, ele vai morrer, mas ele está segurando 2 chaves para garantir a entrada da liberdade na vida eterna. E se você olhar a chave que os egípcios usavam, ela tem um globo que representa o delta do Nilo, o corpo da chave e 2 partes transversal, formando uma cruz, que é o mapa do Egito. Aí observe que a cruz começa aqui, e foi lá que os judeus se desenvolveram. Quando você vê Deus tirando o povo do Egito, a Bíblia diz que durante o dia era uma coluna de nuvem transversal, oriental, e durante a noite uma coluna de fogo vertical, cruz. Quando quando Jacó vai abençoar os filhos de José, não é aleatoriamente, irmão. Ele não escolheu um melhor do que o outro, mas ele cruza os braços. Vou abençoá-los pela cruz. Cruz. Quando Deus tira o povo do Israel para a terra prometida, tira do Egito, de um lado está a terra do Egito, do outro está a terra santa, e no meio o mar vermelho. Uma terra e tinha que cruzar, e cruzou, cruz. Agora, quando o povo perdeu o privilégio e não valorizou, quer voltar, vai voltar pela cruz. Deus estava dizendo, na cruz, tem ninguém maior que ninguém não. Diga para quem está nesse reino, tem ninguém maior que ninguém não. Tem ninguém melhor do que o outro. É uma madeira só, é um tamanho só, é uma medida só. Deus traz eles de volta e manda eles recomeçarem. E a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Eles recomeçam 430 anos antes de Cristo. O último profeta Malaquias profetiza um juízo devastador. 400 anos antes vem o silêncio, e Deus não fala mais com os judeus, nem por Urim, nem por Tumim, revelação, nem por profeta, nem por sonhos, nem por visões. O período do silêncio vem. Entra os gregos macedônios, e por meio de Antíoco Epifânio estabelece impositivamente o período helenista, e vai tirando os privilégios de adoração dos judeus. 64 anos antes de Cristo vem os romanos e politiza o ministério. E agora a corrupção toma conta do templo. Quando Herodes constrói o templo, os próprios sacerdotes se afastaram de Deus. Tinha culto, tinha um templo lindo, tinha bezerro, de sangue de bezerro, tinha oferta riquíssima, mas não tinha a presença de Deus. Aí Deus quebra o silêncio. O pecado abundou pela lei. A lei enfermou. Aí Deus diz, eu mandei profeta, eles apedrejaram, mataram. Agora eu vou mandar meu filho. Se eles sabendo que é meu filho, eles vão me ouvir.
Aí João começa a escrever o capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, porque o Verbo era Deus. A luz que ilumina todos os homens brilhou nas trevas, e as trevas não o reconheceram. Houve um homem enviado de Deus para testificar sobre a luz. Ele não era a luz, mas veio para pregar a luz, para que todos cresçam na luz. O nome dele era João. A luz verdadeira que ilumina todos brilhou no mundo, e o mundo desprezou. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não aceitaram. Paulo, Romanos capítulo 10, ele diz que os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Perderam o privilégio, e o projeto precisava continuar. Veja que Deus sempre chamava Israel de oliveira verde, produtiva, porque tudo da oliveira é aproveitado, ela é cultivada, ela é plantada, ela é podada, ela é tratada para produzir. Poucas árvores ou quase nenhuma produz feita a oliveira. Por isso que Deus a denomina Israel de oliveira. Veja Isaías 41, versículo 19. Leia o destaque que Deus dá. Olha o que é que Deus está dizendo. Isaías, por favor, 41, 19. Só para você ter uma ideia do poder de Israel para atrair as nações a Deus. O privilégio. O que é que diz? Ia murta. Ia, veja, ia quer dizer destaque. Ia, porém, juntamente, e o pinheiro. Deus estava dizendo: eu vou plantar a oliveira, você no meio da terra, no Mediterrâneo, porque tudo aqui é alegoria das nações, e todas as nações vão olhar para você no meio e saber, versículo seguinte, e vai saber, para que todos e saibam e juntamente entendam. Deus estava dizendo: você vai ser plantado no meio da terra, para todas as nações olhar para você, ver a mim e saber que foi eu que fiz. Mas eles não deram ouvidos, perderam os privilégios. É aqui que a gente entra. Eles rejeitaram. Aí Deus olha para os gentios que estavam fora desse projeto, estava no mundo vivendo sem paz, sem Deus, mortos. Aí Deus disse: eu vou pegar os gentios, que Paulo chama de zambujeiro, improdutivo, não é cultivado, cresce silvestremente, o fruto é pequeno, os ramos são densos, nem as folhas prestam. Aí Deus disse: eu vou pegar os gentios e vou enxertar na oliveira verdadeira. Aí a natureza diz: eu sou contra. E o que é a natureza? Que rege todas as coisas. Romanos 11, 24. Por favor, parte A. Romanos 11, 24. Quando Deus disse: vou colocar, enxertar o zambujeiro na oliveira verdadeira, aí a natureza diz: eu sou contra. Romanos 11, 24, parte A. Paulo diz: 11, 24. 24, o versículo. Eu vou citar: se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, a natureza não votou na gente. A natureza disse: não vai dar certo, porque eu trabalhei 40 anos com agricultura, e o enxerto não é feito para produzir. Enxerto é para reproduzir e multiplicar. Por exemplo, uma árvore, ela produz, mas alguns ramos pararam de produzir e se quebraram. Eu vou pegar uma árvore produtiva e vou colocar nela, que tenha o mesmo DNA dela. Para quê? Para que ela agora reproduza. O enxerto vai reproduzir, porque só ela produz. Ela parou de produzir, então o enxerto vai reproduzir e multiplicar.
Como Israel parou, aí Deus disse: eu vou colocar os zambujeiros para reproduzir e multiplicar. Aí a natureza disse: não vai dar certo. Por quê? A gente não tem compatibilidade sanguínea com Abraão. Só o sangue de Abraão tinha esse privilégio. Mateus capítulo 1, versículo 1, Jesus veio desta raiz. Veja o que é que diz Mateus 1:1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele vem na sequência. Como Israel rejeitou, aí Deus disse, Romanos 11:25, eu vou endurecer em parte o coração de Israel e vou colocar os gentios. Mas a gente não podia entrar se não fosse a graça. A natureza votou contra. A cruz de Ezequiel não tinha como nos colocar, porque a cruz de Ezequiel não tinha empecilho, porque Deus estava unindo judeus a judeus, sangue de Abraão em sangue, não precisava fazer transferência de sangue. Mas agora Deus quer pegar os gentios e grudar na mesma madeira dos judeus, para gozar dos mesmos privilégios que os judeus. Todos voltaram contra, por isso que não é pelas obras, é um presente, é um dom. A aliança de sal é irrevogável, mas não purificava o nosso sangue. O sangue do novilho era do Êxodo 24, mas não purificava e nem nos justificava os gentios. Só os judeus tinham esse privilégio. Aí Deus disse, Paulo, Romanos 8:31, se Deus é por nós, diga para quem está ao seu lado, a própria natureza, se não for com a tua cara, mas se Deus for, fica tranquilo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, para que morresse ou que antes ressuscitasse. Aí Jesus chega e diz agora, já que o sangue de novilho não resolve, já que a aliança de sal não resolve, já que a cruz de Ezequiel não resolve, porque precisava a gente ser adotados. Diz o texto do tema, o contexto, a gente era estrangeiro, forasteiro, escravo, sem direito nenhum. Para a gente entrar, precisava um presente que nos adotasse, alguém que com todos os nossos defeitos, por isso que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, tivesse coragem de nos adotar. Aí vem Jesus em Lucas e diz, só tem uma aliança que pode adotá-los e enxertar o sangue de Abraão deles. Lucas 22:20, leiam, parece ceia, mas não é. Lucas 22:20, o que é que está escrito? Os que estavam longe chegaram perto por meio de quê? Agora vai surgir 2 pedaços de madeira. Diferente do Ezequiel. O de Ezequiel só exigia questionamentos e explicações. Agora a cruz, para nos colocar, exigia sangue, pureza e amor. Agora surge na Via Crúcia de Jerusalém um inocente. Para ter sangue tem que ter corte. O seu corpo é dilacerado pelos chicotes. A coroa de espinho fura o couro cabeludo. E a cruz, para nos adotar, era tão pesada e tão dolorida que cortava os seus ombros.
Lá estava o processo da nossa adoção, para nos libertar. Chega no lugar mais alto, que no tempo do jubileu, o ano da liberdade, era nos lugares mais altos que a trombeta era tocada. Quando ela era tocada, que os sacerdotes tocavam, os mensageiros, a terra ouvia dizer: a liberdade para o escravo, a liberdade para a terra, a liberdade para os presos. Agora no lugar mais alto da terra, para todo Jerusalém, para todos os judeus, para o inferno, para a terra ver, tem uma cruz pendurada, e do alto da cruz tem um sacrifício do Cordeiro. A graça de Deus está no alto da cruz. E ele brada: Pai, está feito, Pai. Agora o Senhor pode adotar os gentios. Agora os gentios podem fazer parte do projeto e gozar do privilégio, Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Morre. Parecia estarmos perdidos. Manhã do terceiro dia, Maria vai procurar entre os mortos aquele que já não está mais. O anjo chega e diz: o que vocês estão fazendo? Porque vocês estão buscando entre os mortos aquele que já está vivo. Aquele que já está vivo, ele já ressuscitou. Agora leiam comigo com o peito aberto, Romanos 5, versículo 20 e 21. Aí a partir daqui, olha que coisa linda. O que é que a graça faz? O que é que diz? Veio, leiam comigo: veio para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, aonde o pecado reinou, a graça é maior, a graça reinou mais. Versículo 21, passa mais um versículo. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora ele chega diante do Pai. É isso que eu quero que você aproveite. A gente não faz um congresso, não faz um culto, gente, para estar com a cara para cima, cochilando. A gente é adorador. É reconhecer o privilégio que a gente tem. Nem Israel teve o privilégio que a gente tem, com tantas alianças. Israel não gozou do que a gente goza hoje de alegria, porque o Espírito Santo foi tirado de Adão e não voltou para habitar em Israel. Ele vinha e subia. Agora, pela graça, Jesus diante do Pai diz: Pai, eu prometi à minha igreja que o Senhor ia derramar o seu Espírito, para não voltar, ficar com ela para sempre, até o dia do matrimônio, o dia do arrebatamento. Aí ele diz que de repente estava a igreja reunida em um mesmo lugar. De repente desce do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente, e enche toda a casa. Olha o privilégio da graça. Agora eu quero que você leia desafiando o inferno. Romanos capítulo 8, versículo 14 por diante. Leia com vida. Romanos 14. Isso é para os gentios. Ele está escrevendo para gentios que vivem pela graça. O que é que ele diz? 1, 2, 3. Versículo 15. Porque o espírito de escravidão, para outra vez estades em medo, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo que clamamos: Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos logo herdeiro também, verdadeiramente herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. E é certo, se
que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Versículo 18: e enche o peito, porque para mim que as aflições deste tempo presente Então olha para quem está ao teu lado e diga: não tenha medo, você já não é mais escravo, você não é mais para ter medo, não é mais forasteiro, mas agora você é filho. E escravo não tem direito, mas o filho tem privilégio que o escravo não tem. Vamos aproveitar o privilégio da graça, vamos aproveitar o privilégio da graça. Lembrai-vos que em outro tempo vocês eram gentios, estavam fora das alianças e das promessas de Israel, viviam no mundo sem Deus, sem paz. Agora, pelo sangue de Cristo, vocês que estavam longe chegaram perto, porque Ele é a nossa paz. Ele derrubou a barreira da separação que estava no meio. Agora não tem mais véu, agora nós temos acesso, e não há mais diferença entre judeu e entre gentio, porque dos dois Ele fez um em uma madeira só. Ou seja, pela cruz Ele nos reconciliou. Agora olha que coisa linda. Olha o que é que a graça nos deu. Por que Adão foi expulso do paraíso? Porque comeu da árvore da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. 91 anos depois de Cristo, ele vem e escreve para quem a primeira carta? Para a igreja de onde? Éfeso. E o que é que ele diz? Leia, por favor. É mole. Versículo 11 do mesmo capítulo. Olha que privilégio. Porque o pecado reinou na morte, mas a graça reina na vida. Então fique de pé. Talvez você pula, você corre. Se eu chegasse aqui profetizando porta de emprego ou chave de carro, a nossa geração, entre aspas, está sendo motivada pela autoajuda. E eu não sou contra, faz parte. Mas aqui está um dos motivos que vocês escolheram. É pela graça. E a graça nos deu o direito, gente, de não só sentarmos e cultuarmos esperando de um cantor, de um pregador. Todos nós não temos diferença, temos direito aos mesmos privilégios dos judeus. Toda a nossa fé se baseia nos judeus, mas a gente conta as histórias dos judeus e não provoca o direito que a gente tem. Por isso que Paulo, Romanos 11, 25 diz: Deus endureceu Israel por um motivo, para vocês entrarem, e enquanto não cumprir a plenitude dos gentios, Israel vai estar endurecido. Que aquele quer dizer, enquanto a trombeta não tocar, a vez do privilégio é da gente gentil. Então Jesus pode batizar hoje, Jesus pode curar hoje. O privilégio da graça é completo. Então olha para esse crente que está do teu lado, se for íntimo ou se for do mesmo sexo. Olha para ele assim, com todo respeito. Eu estou com o pastor Vitor olhando para ele, e olhando nos olhos dele, diga: meu amigo, meu companheiro, quero nem saber como você chegou neste congresso, quero saber como você vai sair dele. Se chegou só os pedaços, se chegou só os cacos, se chegou abandonado, se chegou esquecido, eu tenho uma palavra para você. A graça resolve tudo isso.
Mesmo que o homem te despreze, a graça te acolhe. Mesmo nos fracassos, a graça se faz presente. Ai, diga a Deus, não desiste de você. Aproveita o privilégio da graça. Abraça Ele e diga: eu vou me encher, eu vou me encher, eu vou me encher, eu vou me encher. Gaia Chapaída, Norobaya Canarabaha, Loia Chaksakivihoi, Norobaya Canarabaha, Alampia Yaros, Norobaya Canarabaha, Alanka Kassiterraide, Iramanarabaha, Ramamba Gaia Setabas. Iramanarabaha, A minha glória está invadindo esta casa. Irianarabaha, Eu estou levantando caídos. Estou fazendo coisas grandes, porque a minha presença é manifesta nesse lugar. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Receba, 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 receba a graça, receba a graça. Seja batizado pela graça, seja cheio pela graça. É pela graça. Não sou mais escravo, sou filho. Apesar dos meus fracassos, a graça não desiste de mim. Eu quero saber onde tem alguém que se afastou, que deixou caminhar. Mas nesta noite a graça vai te recolher. Venha, filho, pela graça. Apesar dos fracassos, a graça não desiste de você. Porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Cadê a primeira pessoa para retornar para casa? Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Venha. Cadê você, filho? Cadê você, filha? Venha. Ajuda ela aí. Ajuda ela aí. Talvez esteja perto de você. Veja se tem alguém afastado perto de você. Veja se tem alguém que não é crente perto de você. Diga a ele, diga a ela que a graça não desiste dele. Não é por merecimento. É um presente dado por Deus a nós. A lei não pôde nos enxertar na oliveira, mas a graça conseguiu. Contra a própria natureza, nós somos cortados do natural zambujeiro e enxertados na oliveira verdadeira.